Eu tô gravando esse vídeo na primeira semana de 2023 e antes de a gente falar do set de hoje, eu quero falar de sonho. Você tem algum set da Lego que hoje é um sonho pra você? Vai pensando nisso enquanto eu apresento o meu. No fim do vídeo, a gente fala mais sobre isso. Este é o conjunto Lego 5591 da linha Model Team, o Mach 2 Redbird Rig, que numa tradução livre quer dizer algo como Caminhão do Pássaro Vermelho Mach 2. Ele foi lançado em 1994 e tem 1.172 peças. A linha Model Team foi uma tentativa da Lego de competir com os modelos em escala que eram populares naquela época. Até hoje é uma das linhas mais admiradas, tanto por quem era criança no lançamento, quanto por quem tem a oportunidade de conhecê-la no futuro e se maravilhar com todos os detalhes que ela oferece. A linha Model Team durou de 1986 até 2004 e pavimentou as bases para os conjuntos mais caros e detalhados, voltados a um público mais maduro e desejoso de construções mais detalhadas. A gente ainda vê ecos dessa linha em lançamentos recentes como o Mustang, o Porsche e mais especificamente do Chevrolet Camaro Z28 1969, que traz uma referência ao Hot Rod, lançado em 1995 e relançado em 2004. Com esse histórico espetacular, e só de olhar para esse conjunto já dá para ver que é algo fora do ordinário. E aqui temos um caminhão ao estilo americano, long nose, com uma carreta para carregar o avião, o chamado Redbird. Importante notar que nenhum desses modelos é licenciado, embora notadamente se note a inspiração do caminhão nos Peterbilt e do avião nos modelos de caça daquela época, com algumas diferenças notáveis. E voltando ao caminhão, temos um modelo extremamente detalhado, com esterço do tipo Hand of God, portas que abrem e um capô que também abre e revela um motor V8. O painel do caminhão tem volante e peças impressas e os bancos são montados na cor amarela usando dobradiças que eram muito populares naquela época. Uma coisa que chama a atenção é que o nível de detalhe cai drasticamente da cabine para trás. Os paralamas das rodas de trás, por exemplo, não cobrem totalmente os eixos, e essa parte da construção parece um pouco básica, mas quando a carreta está acoplada realmente fica difícil notar essas economias. E falando na carreta, que temos serviço completo. É uma plataforma para o jato e como tal conta não só com descanso apropriado para ser mostrada sem o caminhão, mas também com um guincho manual e rampas que podem ser guardadas em compartimentos próprios. Além disso, a parte traseira abre e fecha para permitir a movimentação da aeronave. Incrível! E falando do jato, aqui temos um avião muito detalhado, extremamente chamativo. Até as asas, embora com peças grandes que formam a maior parte da superfície, possuem camadas dos chamados plates para dar textura e relevo em todas as superfícies. São dignos de nota os enormes motores com peças móveis e feitos de peças, e a cabine extremamente detalhada, embora muito pequena. Não cabe sequer uma mini figura e não é propriamente fechada, mas mesmo assim cumpre seu papel. Ainda na parte de detalhes interessantes, temos uma portinha com uma peça transparente muito comum em veículos Lego daquela época, bem no centro do avião, que dá a impressão de dar acesso ao que seriam mecanismos da aeronave. Não sei, comenta aqui embaixo se você souber. Falando ainda do avião, os trens de pouso são extremamente detalhados, mais fixos. Seria um sonho se eles fossem retráteis, mas isso talvez seja pedir demais de um modelo que é essencialmente feito de peças system. Aliás, considerando a época em que ele foi lançado, esse modelo representa que nível de detalhe e engenharia a gente pode esperar quando a Lego quer de fato lançar conjuntos que sejam memoráveis. E por fim, esse conjunto também tem adesivos, sempre os adesivos, né? Que aliás não estão todos aqui no meu exemplar. Quando eu comprei, ele já não tinha todos os adesivos, mas os que ele tinha eu preservei. Naquela época a Lego ainda não tinha o cuidado de manter adesivos em uma peça só, de forma que as estrelas na carreta, por exemplo, são feitas por adesivos que estão grudados em várias peças, o que acaba inviabilizando a desmontagem dessa parte sem sacrificá-los. Uma coisa interessante desse conjunto também é que ele tem um modelo alternativo com instruções, inclusive. Teria vindo daí a ideia da futura linha Creator 3 em 1? Não dá para dizer com certeza,
mas o modelo secundário também parece muito promissor. E quem sabe, se houver demanda aqui no canal, posso fazer um vídeo mostrando os detalhes dele também. E como é de se esperar, se você pensa em garimpar um desses na internet, saiba que não é tarefa fácil e provavelmente não vai ser barato também. Mas aqui e ali ainda é possível encontrar exemplares da linha Model Team em bom estado por aí. E não espere uma tarefa tão fácil na montagem. Cada passo requer muitas peças e atenção redobrada para chegar no resultado almejado. E retomando aquele papo de sonho, lembra? O que eu posso dizer é que depois de mais de 25 anos do lançamento desse conjunto, eu consegui comprar um. Era um sonho antigo de criança, mas naquela época era muito caro e era ainda mais escasso nas lojas do que é hoje. Mesmo com toda a dificuldade para conseguir, eu posso dizer que valeu a pena. O visual pode parecer meio datado com tantos estudos à mostra, mas a qualidade da construção e a riqueza de detalhes fazem tudo valer a pena. E você? Você tem um sonho de algum conjunto da Lego que você quer comprar? Eu posso dizer para você que vale a pena. Segue firme no propósito de conquistar e deixa aqui nos comentários qual é que eu quero saber. E é isso. Pelo vídeo de hoje é isso. Feliz ano novo para você. Esse é mais um vídeo do Cerrado Bricks. Se você gostou, considere se inscrever, curtir e compartilhar com os amigos. Obrigado por assistir e até a próxima.